Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e esse é mais um vídeo da série Project em 5 minutos. No vídeo de hoje nós vamos explorar uma funcionalidade, um recurso do Project que é pouco conhecido pelos usuários do software. Então tem muita gente que usa o Project e vai ali no automático e que não conhece muito bem ou não sabe o que significa esse recurso que nós vamos discutir hoje, que são as durações estimadas. Então, o que é uma duração estimada? Como é que eu faço para identificar e como é que eu posso tratar ela e utilizá-la em meu benefício, né? Como é que eu posso fazer com que ela jogue no meu time? As durações estimadas são um sinalizador ou um flag que você tem dentro do seu cronograma em algumas tarefas que vão identificar ou vão te ajudar a identificar tarefas que você ainda precisa ter alguma confirmação com relação à estimativa de duração. Tá? Então, assim, se você acessou seu cronograma, você está começando a construir seu cronograma, por padrão, se você não mexeu no project, você vai ter durações com o ponto de interrogação, igual a gente está vendo aqui. Ó. E todas as tarefas que têm o ponto de interrogação, e esse é o padrão do project, elas representam, ou esse é um sinalizador, é uma sinalização de que essas tarefas possuem duração estimada. Para que serve? Né? Quando é que você pode usar uma duração estimada? Em via de regra, pessoal, a duração estimada ela pode ser utilizada para identificar tarefas que você ainda não tem certeza absoluta que a duração que está sendo apresentada é a duração efetiva que você espera para a tarefa. Então, você ainda não confirmou. Por exemplo, vamos supor que eu tenho essa tarefa aqui, ó, desenvolvimento do plano do projeto, para exemplificar. Então, eu vou dividir minha janela, vou clicar aqui em exibir e depois detalhes, e vou dividir minha janela em duas, né, para eu ter visibilidade do formulário de tarefas, que é onde eu posso efetivamente atribuir as pessoas, né, atribuir os recursos. Eu sempre gosto de usar essa visão de trabalho aqui. Por padrão, o Project apresenta essa opção chamada predecessores e sucessores, né, se eu não estou enganado. Mas eu gosto de trabalhar com essa aqui, né, trabalho. Então vamos lá. Eu estou com essa tarefa, desenvolvimento do plano. Aí eu falo, quem vai fazer essa tarefa é o Cássio. Aí eu vou lá e pergunto para o Cássio, Cássio, quantas horas você imagina que são necessárias, baseada na sua experiência, para fazer essa tarefa? Então ele vai me falar, essa aí eu vou precisar de 8 horas. Então eu coloco 8 horas, né, e vou dar OK. Então ele vai falar que a tarefa ela tem uma duração de um dia. Vamos supor que eu vou nessa daqui, identificação dos stakeholders. Então eu vou lá e falo que quem vai fazer essa tarefa é o Daniel. Aí eu sento com o Daniel e pergunto, Daniel, olha, para identificar o stakeholder, quantas horas, né, qual é o esforço necessário? Daí ele fala, eu preciso de 24 horas. Então eu vou lá, coloco 24 horas. E aí, baseado nessas, se a gente considerar o padrão do project, né, 8 horas de trabalho por dia, se você precisa de 24 horas de trabalho, então você vai ter uma tarefa com duração de 3 dias. Mas quando eu pegar, por exemplo, levantamento e coleta dos requisitos de negócio, por exemplo, vamos supor que eu ainda não sei quem vai fazer essa tarefa. Então eu vou lá e vou colocar o analista de negócios, que para mim é um recurso genérico. E aí eu espero que o levantamento e coleta de requisitos de negócios, ela vai durar, na média, né, eu vou dar uma olhada lá no meu benchmark, nos outros cronogramas, nos outros projetos que eu fiz, e eu entendo que ela vai demorar, ela toma, né, em média, 40 horas de trabalho. São necessárias 40 horas de trabalho para executar essa tarefa. Daí eu vou lá dar OK. E aí ele vai falar que ó, você tem uma expectativa aqui de duração de 5 dias. Então, qual que é a diferença dessas duas tarefas iniciais, né, do desenvolvimento do plano e a identificação dos stakeholders para o levantamento e coleta do requisito? Bom, a principal diferença, pessoal, é que você aqui conversou com as pessoas que são os recursos efetivos, né, que vão executar as tarefas. Então, você foi lá perguntar para o especialista. Perguntei para o Cássio, perguntei para o Daniel. Nesse caso, eu não perguntei para nenhum especialista, porque eu ainda não sei quem vai fazer essa tarefa. Então, eu fui lá, e estimei o esforço necessário para executar essa tarefa com base em um benchmark que eu eventualmente tenha, em alguma pesquisa que eu fiz. Tá? Então, deixa eu tirar aqui os detalhes. Então, nesse caso, eu poderia especificar, eu poderia dizer que essa tarefa aqui, ó, levantamento e coleta de requisitos, é uma tarefa com duração estimada, porque eu ainda não tive uma confirmação oficial de esforço necessário, né, para executar essa tarefa do especialista que vai fazer essa tarefa. E aí a duração estimada poderia me ajudar
a identificar que aqui eu ainda preciso de uma confirmação e eu preciso ir lá discutir com essa pessoa. Então, via de regra, quando eu trabalho com as pessoas efetivas e essas pessoas me passam as estimativas, essas tarefas não mais são estimadas, enquanto essa daqui, ela ainda é uma duração estimada porque eu ainda não confirmei com o especialista. Como é que eu faço para remover, né, a opção de estimada das tarefas? Eu tenho diferentes opções. Eu posso trabalhar num caso a caso, né, com as tarefas de maneira individual. Então, por exemplo, se eu pegar esse desenvolvimento do plano e der duplo clique, eu posso tirar essa opção aqui, ó. Então, é aqui onde nós temos a identificação de tarefa estimada, aqui no cantinho, tá vendo? Então, eu posso vir aqui e desmarcar. E aí, ele já só vai tirar o ponto de interrogação aqui da frente da tarefa. Eu posso vir aqui na identificação dos stakeholders e fazer a mesma coisa, né? Tiro a identificação de estimada. Então, aqui eu posso fazer num caso a caso. Mas eu vou partir do princípio que a maior parte das tarefas do meu cronograma não vão ter durações estimadas, né? E algumas é que vão. Então, talvez eu precise identificar algumas e outras não. Daí, eu posso fazer de uma maneira um pouco mais abrangente. Então, tem duas maneiras da gente conseguir fazer isso, tá? A primeira é a seguinte, ó. Eu tenho como adicionar uma nova coluna aqui no Project e existe uma coluna chamada estimada, tá? Então, essa coluna, como eu falei, ela é um sinalizador, né? Ela é um flag. Então, as tarefas que devem ser consideradas durações estimadas, elas estão marcadas com um sim. E aquelas que não são durações estimadas estão marcadas com um não. Eu poderia, eventualmente, vir aqui, trocar para não, por exemplo, e depois sair arrastando aqui para todo mundo, igual a gente faria, por exemplo, no Excel. Tá? Então, quando eu faço isso, ele já vai tirar aqui essa opção para mim. Tá? Então, poderia fazer isso. Ou, eu também poderia selecionar todas as tarefas do cronograma, se for mais rápido, né? Eu posso selecionar todas as tarefas do cronograma. Daí, quando eu vim aqui no menu Tarefa, eu venho aqui em Informações, e aí eu desmarco essa opção estimada. Tá? E aí eu já tiro para o cronograma inteiro. Daí eu posso voltar naquelas tarefas que são específicas, né, que eu gostaria que fossem estimadas, porque eu ainda preciso de uma confirmação, dou duplo clique e marco estimada. E aí eu tenho rapidamente uma identificação de onde existem tarefas com durações estimadas que eu ainda preciso de uma confirmação de um especialista. E se você tiver um cronograma com muitas tarefas e se eventualmente algumas das tarefas possuem duração estimada, pode ser que no final do seu planejamento você precise dessa confirmação. Então, o que você pode fazer? Para você rapidamente encontrar quais são as tarefas estimadas do seu cronograma, você pode clicar aqui em Exibir, depois você vem aqui na opção de filtro, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, na opção de filtro, né, dentro do menu Exibir, e dentro dessa opção de filtro você vai ter um filtro já padrão do Project chamado Tarefas com Durações Estimadas. Então, você pode selecionar esse filtro e quando você fizer isso daí, o teu cronograma vai mostrar todas as tarefas que você possui que estão configuradas com duração estimada. E aí você vai poder, claro, discutir com os especialistas de maneira mais aprofundada para poder efetivamente descobrir qual que é o esforço necessário para a execução da tarefa e que vai impactar aqui dentro do seu cronograma com relação à duração. Beleza? Um último ponto, pessoal, muita gente, quando eu explico isso, né, nos meus treinamentos, quando eu dou algum treinamento e eu explico essa opção da duração estimada, muitas pessoas falam assim, então, Rafael, eu vou partir do princípio que grande parte das tarefas não vão ter durações estimadas e algumas vão ter. Então, tem como eu fazer com que os meus cronogramas sempre nasçam, ou seja, quando eu começar a construir um cronograma, eu posso ter alguma configuração que eu já posso deixar ele considerando que as tarefas não são de durações estimadas, que eu não preciso ficar tendo esse retrabalho ao longo da minha gestão? E a resposta é sim. Então, o que eu posso fazer se eu quiser desmarcar essa opção para que as minhas tarefas já nasçam com duração estimada? Eu venho aqui em Arquivo. Dentro de Arquivo, você tem lá na parte inferior Opções. Aí você clica lá em Opções. Depois você vem aqui em Cronograma. E aí, olha que legal. Quando você vem em Cronograma, você pode aplicar algumas opções de agendamento a esse projeto, que é esse cronograma que está aberto, o arquivo que está aberto, ou eu posso trocar e falar todos os novos projetos, ou seja, qualquer novo projeto que eu começar a construir a partir de agora. E aí eu posso marcar essa opção de todos os novos projetos e depois desmarcar essa opção aqui, ó, as tarefas agendadas têm durações estimadas.
Se eu desmarco, se eu tiro essa seleção, o que vai acontecer? Daqui para frente, toda vez que eu começar a construir um cronograma, as tarefas não vão possuir durações estimadas, e aí você pode individualmente marcar, sinalizar quais são aquelas que devem ser consideradas durações estimadas, para que depois você possa fazer filtros, porque você sabe que aquelas tarefas requerem um pouco mais de discussão. Beleza, pessoal? Mas essa é a dica que vai ficar aqui hoje. Como sempre, né? É Project em 5 minutos. Acho que eu nunca fiz um vídeo efetivo em 5 minutos. Sempre acaba passando um pouco mais. Mas a ideia é trazer um conteúdo de qualidade para vocês, que possam agregar no seu dia a dia, né? Possam ter algum valor aí para você conseguir executar os seus cronogramas, planejar, executar efetivamente de maneira mais eficaz fazendo como deve ser feito, né? Trabalhando de maneira adequada para que você possa ter confiança nas informações, para que você possa entregar bons resultados aí nos seus projetos, beleza? Eu vou ficando por aqui, mas lembre-se, se vocês tiverem algum tema, algum tópico que vocês gostariam de ver aqui no canal, que vocês gostariam que eu trouxesse para a gente poder discutir, deixa aí nos comentários. Vários dos vídeos que eu publico aqui são em virtude de dúvidas e sugestões que o pessoal compartilha e que daí são ideias para a gente poder gerar novos conteúdos aqui no canal, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.